Senhor, meus amados irmãos, que o Senhor neste dia de hoje venha renovar a vida de vocês. E neste momento, meus queridos irmãos, eu quero trazer uma palavra diante da presença do Senhor para os seus corações. Onde, meus queridos, a palavra no dia de hoje é uma palavra poderosa, é uma palavra muito forte, é uma palavra que eu creio que vai mexer não só com o meu coração, com o seu coração e com as pessoas que vão estar nos assistindo. Mas antes de tudo eu quero convidar a cada um dos irmãos, aonde vamos estar fazendo uma breve oração, porque sem oração nada pode acontecer, tudo acontece através da oração. Senhor meu Deus e meu Pai, viemos te exaltar, viemos bendizer o teu nome, viemos te glorificar, meu Pai. Pai querido, viemos pedir ao Senhor a tua misericórdia, viemos pedir ao Senhor, meu Pai, que o Senhor possa abrir a porta dos céus, que o Senhor possa, meu Pai amado, escancarar as janelas a favor do teu filho, a favor das pessoas, meu Pai, que vão estar nos ouvindo. Senhor amado, o Senhor é o convidado, Senhor, que é através desta palavra que será, meu Pai amado, ministrada, Senhor, neste conteúdo, que vidas venham a ser alcançadas, que pessoas venham a ser transformadas, que venha a haver arrependimento, que venha a haver, meu Pai amado, aleluia, as pessoas dispostas a buscar a presença do Senhor, pessoas dispostas, meu Pai querido, a largar os vícios, meu Pai, Pai amado e Pai querido, porque a única pessoa que tem um poder para libertar o povo desse vício, meu Pai, é a presença do Senhor. Mas para isso, meu Pai, nós precisamos convidar o Senhor. Para isso nós precisamos abrir o coração, meu Pai, para que o Senhor possa entrar e fazer morada. Oh, meu Pai, que a paz do Senhor, que a grandiosa paz de Adonai, venha, Senhor, entrar em cada casa, venha, Senhor, entrar em cada, meu Pai, família. Pai querido, vai visitando os casamentos, meu Pai. Olha aí, Senhor, quantos divórcios, olha aí, Senhor, quantas separações. Vai repreendendo, Senhor, esse espírito do divórcio, meu Pai. Senhor amado e Pai querido, abençoa o vizinho da direita, o vizinho da esquerda. Abençoa, Senhor amado. Senhor, envia anjos, meu Pai, para ir, Senhor, nos leitos de hospitais. Envia anjos, Senhor, para ir, Senhor amado, nas UPAs, Senhor. Senhor, vai visitando aí, Senhor, o berçário, Senhor. Olha aí, meu Pai, quantas crianças que nascem. Olha aí, Senhor, quantas crianças que nem chegam a nascer, meu Pai. Ah, Senhor amado, é diante do Senhor, meu Pai. Abençoa, Senhor, meu Pai querido, neste momento. Senhor, vai de encontro, Senhor. Tira o cansaço físico, cansaço espiritual, emocional. Repreenda, Senhor, toda depressão, toda opressão. Vai lançando no mais profundo abismo todo espírito de suicídio. Oh, Deus de poder, é diante do Senhor nós viemos te convidar. Tu és o convidado de hoje, meu Pai. Tu és o convidado, Senhor amado, para essa palavra poderosa, Senhor. Pai querido, que não venha sair nada de mim, mas sim, meu Pai, orientado pelo Espírito Santo, conduzido pelo Espírito Santo do Senhor. Pai querido e Pai amado, é diante do Senhor nós viemos pedir, meu Pai. Unge o Senhor os lábios do teu servo. Pai querido, que não venha falar nada por emoção, mas que eu venha, Senhor, ser conduzido, inspirado, assim como Paulo foi inspirado, assim como Pedro, Senhor, assim como Estevão também foi inspirado, Pai. Pai querido, é diante da tua presença que eu venho pedir o Senhor no dia de hoje, meu Pai. Fica à vontade, Senhor. Assim seja. Meus amados irmãos, aleluias, né? Me chamo Robson Carlos Siqueira, evangelista Robson, e esse canal foi criado, né, com o objetivo de alcançar almas, com o objetivo de levar as boas novas para os vossos corações e para o meu coração também. A palavra de hoje, meus queridos irmãos, está muito poderosa para a glória do Senhor, com um tema: o julgamento dos mortos e também o julgamento das pessoas que se suicidam, né? Passamos a ler livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 11, que vai nos falar desta maneira, aleluias, louvado é o nome do Senhor. Passamos a ler, meus irmãos. E vi um grande trono branco que estava assentado, aleluias, sobre ele
do qual a terra e os céus fugiram da sua presença, e não se achou lugar para eles. E viu os mortos, tanto grandes quanto os pequenos, aleluias, que estavam diante do trono. Abriram-se os livros também, abriram-se outro livro, que é o livro da vida. E julgaram os mortos segundo as suas obras, como estavam escritos nos livros. O mar devolveu os mortos que nele havia. A morte e o inferno devolveram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras, aleluias. A morte e o inferno foram lançados no mar que arde em fogo. Esta é a segunda morte, o mar que arde em fogo. E todo aquele que não foi escrito no livro da vida foi lançado no mar que arde em fogo. Aleluias. Meus queridos irmãos, a palavra do Senhor no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 ao versículo 15, vai nos relatar algo poderoso, vai nos relatar algo tão tremendo, rabandurácia, para a glória do Senhor. Vai nos relatar, meus queridos, que foi visto um grande trono branco. Os céus e a terra fugiram diante da presença, porque não se acharam lugar para eles. Então, o que a palavra quer dizer? Que a terra não entra no céu. As coisas da terra não entram. Aleluias. Os céus não serão julgados. O que serão julgados, meus queridos, somos nós. O que será julgado, o julgamento, é tanto para os mortos, tanto para os ímpios e tanto para o justo. Meus queridos, não fica achando que só os ímpios vão ser condenados. Não fica achando, meus queridos, louvado é o nome do Senhor, que você, por estar andando de qualquer maneira, não será julgado. Todos nós seremos julgados, porque a palavra do Senhor vai dizer no livro de Apocalipse que foram abertos 2 livros: o livro das obras e o livro da vida. Então a palavra do Senhor, aleluia, vai nos relatar, meus queridos, no livro de Apocalipse, em que foi dado uma ordem para que aqueles que estavam em profundo sono, que morreram de mortes naturais, que morreram afogados, aquele que o mar tragou. Uma coisa, meus queridos, que eu quero trazer para os seus corações: existe um demônio que ele habita no mar. Muitas pessoas que morrem afogadas, por que vocês acham que muitas pessoas, os corpos de pessoas não são achados? Sabe por quê, meus queridos irmãos? Porque o mar, ele traga aquela pessoa. Não só o mar, mas também a morte, né? A morte também, meus queridos irmãos. Então, ali a palavra do Senhor vai dizer que após esse julgamento, o Senhor deu ordem ao mar, ao inferno, para que soltassem, né, aquelas pessoas que foram mortas. E ali então a palavra do Senhor vai dizer que a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. E também, meus queridos irmãos, foram lançados no lago de fogo aquelas pessoas quando o segundo livro, que é o livro aonde o nome estará escrito, que é o livro da vida. Então, meus queridos irmãos, muitas pessoas que dormem vão ser julgadas. Por quê? Uma coisa que eu quero dizer para você: o inferno, meus queridos irmãos, ele é quando a pessoa desce à sepultura. Por isso que a palavra do Senhor vai dizer que as portas do inferno não prevalecerá sobre a igreja que ora. O que é as portas do inferno? A sepultura. Porque quando a pessoa desce à sepultura, aleluias, ali, meus queridos irmãos, ali já é o inferno. Então a palavra do Senhor vai dizer que as portas do inferno não vai prevalecer. Então quer dizer, as sepulturas não vão prevalecer contra a igreja do Senhor.
Então, meus queridos, aquelas pessoas também que se suicida, aquela pessoa que tira a própria vida, ou aquela pessoa que mata outra pessoa e se tira a própria vida, para ela, o que a gente podemos falar para ela aqui? O nome dela já é arriscado da vida, porque a palavra do Senhor diz que quando Judas traiu o nosso Salvador Messias, Judas, por falta de arrependimento, ele poderia muito bem ter se arrependido do ato que ele fez, mas não. Judas carregou um peso muito grande por ter entregado o sangue inocente por causa de dinheiro. Quantas pessoas, meus queridos, têm se entregado por causa de dinheiro? Quantas pessoas têm se entregado até mesmo o seu ministério por ganância, por arrogância? Então, meus queridos irmãos, o julgamento não é só para o ímpio, mas também para macumbeiro, também para feiticeiro. Todos passarão pelo grande trono branco, todos passarão pelo juiz. Nós estamos vivendo, meus queridos, o tempo da graça. Nós estamos vivendo o tempo em que as pessoas estão tomando os próprios caminhos. Nós estamos vivendo, meus queridos, um tempo em que cada um está seguindo as suas escolhas. Cada um prega do jeito que quer, cada um prega da forma que quer pregar. Mas, meus queridos, a minha missão é pregar a verdade, é pregar o arrependimento. E muitas pessoas que morrem sem o verdadeiro arrependimento, essas também, a palavra do Senhor diz que existe duas mortes. Por que eu vou falar para vocês algo profundo que o sistema não prega? Existe a primeira morte, que é aquela morte que a pessoa ela morre, ela dorme aquele sono profundo, o corpo da pessoa é sepultado, desce às sepulturas, mas ali, meus queridos, a palavra do Senhor vai dizer que é a segunda morte, Ramanduribiácia. A segunda morte, meus queridos, é a morte espiritual, porque a morte da alma, porque a palavra do Senhor vai dizer que no dia do grande julgamento, o Senhor ele vai dar ordem para que o mar, a morte e o inferno solte todas as pessoas que foram presas por eles. A morte que prenderam essas pessoas com cadeias, o inferno também que prenderam essas pessoas. Pessoas que estão ali presas pela morte, pelo inferno e pelas águas e pelo mar. Então a palavra do Senhor vai dizer que Ele vai dar ordem a esses três, para que solte aquelas almas, para que elas se compareçam diante do trono branco, diante do grande juiz, do nosso Adonai, para que por Ele elas sejam julgadas pelas suas obras. Então muitas pessoas fazem obras, muitas pessoas estão vivendo pelas obras, mas eu te garanto que obras não vai te salvar. As obras, elas não vão te salvar. O que vai te salvar, o que vai nos salvar, é termos o nosso nome, aleluias, escrito no livro da vida. Meus queridos, a salvação, o nosso Salvador Messias, Ele veio para nos dar a salvação, para nós termos a salvação diante da presença dEle. Nós temos que negar a nós mesmos. Quantas pessoas que estão vivendo na consubciência da carne, quantas pessoas estão vivendo na consubciência da prostituição, da avareza, da idolatria, da ganância, da soberba. Quantas pessoas que estão presas nos bens materiais. Não é pecado você ter carro, não é pecado você ter uma casa, não é pecado você ter o bom dessa terra, não é pecado. O pecado é você se prender o seu coração nas coisas deste mundo. O pecado é você se agarrar com as coisas deste mundo. O pecado é você, aleluias, travar o seu coração num carro. O pecado é você se apegar numa casa. O pecado é você se apegar em bens materiais. Aleluia, meus queridos irmãos. Prova disso, nós temos no livro de Jó,
aleluias, em que quando o Senhor dá uma ordem à mulher de Ló, quer dizer, em livro de Gênesis, então ali a mulher de Ló, quando o Senhor dá uma ordem para que ele saia, a mulher de Ló vai olhar para trás. O que significa? Ela olhou, o coração dela não estava na presença, o coração dela estava no mundo, o coração dela estava nas coisas deste mundo. Então ela vira uma mulher de sal. E quantas pessoas no dia de hoje estão com o coração travado em homens, em pessoas que se dizem pastores, pessoas que estão com o coração neles, mas não confiando no Senhor. Se dizem confiar no Senhor, mas o coração está longe. A boca pronuncia, mas o coração está longe. Então essas pessoas também serão julgadas. Pessoas que fazem de imagem a sua idolatria. Pessoas que fazem de jogadores sua idolatria. Então cada uma dessas pessoas terão o seu julgamento. Tanto o macumbeiro, tanto o feiticeiro, tanto estrupador, tanto ladrão, tanto homicida, tanto pessoas, tudo que praticamos nesta terra. Você tem o juízo dos homens, mas quando você descer à sepultura, você há de prestar conta diante da presença do Senhor. Você há de prestar conta diante do Todo-Poderoso, porque nada fica em oculto diante dos olhos dele. Então, meus queridos, a palavra do Senhor vai dizer em que ele dará ordem e ele lançará no lago de fogo, Rabassúria, a morte e o inferno. Por que a morte e o inferno? Olha para você ver que as duas coisas acompanham, morte e inferno. Inferno, meus queridos irmãos, é aonde a pessoa ela é atormentada. O inferno é onde ela tudo aquilo que ela passou, tudo aquilo que ela praticou, meus queridos irmãos, aquele pensamento, aquela consciência vai acompanhar aquela pessoa. Aquela consciência vai entrar com ela no inferno, porque tudo aquilo que ela praticou, um estrupador. Então quando ele morre, pode ter certeza que a mente dele, a consciência dele vai perturbar ele, porque houve a necessidade de se arrepender. E uma coisa que o Espírito Santo ministrou no meu coração, eu quero passar para vocês. Sem arrependimento, meus queridos irmãos, muitas pessoas também vão ser condenadas. Por falta de amor, por falta do verdadeiro arrependimento, porque existe dois tipos de arrependimento. Existe o arrependimento emocional, o arrependimento emotivo e o verdadeiro arrependimento. Qual que é o verdadeiro arrependimento? É quando a pessoa se arrepende de todo o coração, larga a prática do pecado e não pratica mais aquilo que ele estava praticando. É quando a pessoa ela deixa a mentira e ela larga aquela prática da mentira e passa a falar a verdade. Porque o pai da mentira já é Satã. Porque ele veio da mentira. Aquele que tem o Espírito Santo verdadeiro, ele falará somente a verdade. Mesmo que para isso ele irá viver solitário. Porque muitas pessoas não vão querer ouvir a verdade. Então, meus queridos, a palavra do Senhor vai nos dizer que o Senhor ele vai lançar o inferno e a morte no lago de fogo. E também aquelas pessoas que quando for a Bassúria, abrido o livro da vida, porque o livro das obras será também pessoas justificadas com o livro, pelas obras. Mas o mais principal, meus queridos, que eu quero fixar para vocês, é que se o nosso nome, no grande dia, quando for aberto o livro da vida, não for achado, meus queridos, eu só lamento. Por isso que eu falo, não adianta dizer pai, 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 e no grande dia ele olhar para você e falar, não vos conheço. Não adianta pregar e não viver. Não adianta falar de amor e não amar. Não adianta falar em arrependimento e não se arrepender. Se
Muitas pessoas não pregam para si mesmo, prega para o próximo, mas às vezes ele mesmo precisa de pregação, ele mesmo precisa de sentar e ouvir o Espírito Santo pregar para ele. Então, meus queridos, para finalizar com chave de ouro, vamos cuidar da nossa vida espiritual e da nossa alma, porque as coisas terrenas são passageiras, mas a nossa alma terá um lugar, ou no céu, ou você ouvirá a voz do grande juiz dizer para você, aonde ele ordenará um anjo, assim como ele fez com o inferno e com a morte, ser lançado no lago de fogo. Aí, meus queridos, entra a segunda morte, que é a morte da sua alma, porque nós temos uma alma que chora e geme. Quando o corpo físico morre, a sua alma ela fica aguardando o juízo final para ver qual é a sentença: vida eterna ou a morte para sempre da sua alma, que é a segunda morte no lago de fogo. Então, meus queridos, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Que o Senhor abençoe as suas vidas. Meus queridos, eu convido a cada um de vocês a estar se inscrevendo no canal, apoiando, que para a glória do Senhor, nosso objetivo é alcançar almas para o reino do Senhor e ganhar a nossa salvação, porque a palavra do Senhor vai dizer que os céus é ganhado à força. Que a paz, Shalom Adonai, esteja sobre a vida de cada um de vocês.